Né? Eu vou falar uma coisa aqui, é capaz de alguém dizer que eu tô... 2 e 2. É capaz de alguém dizer que eu tô maluco. Quem no futebol brasileiro Tá jogando na lateral. é o melhor lateral direito nesse momento do futebol brasileiro? Rodinei, sem dúvida nenhuma. Pra mim é o Marcos Rocha. Para mim é o Rodinei, sem dúvida nenhuma. A força física, a velocidade, a confiança que ele ganhou. Nossa, e não está para renovar contrato com o Flamengo. Esquece o folclore, olha o jogo, olha o jogo. Tá jogando muito, Eu acho ele é um desafogo. E eu acho que é o Marcos Rocha. Marco Antônio, os dois aqui fizeram um pouco de nós, deram uma risada. Não. É que nós estamos falando assim, nós estamos pegando um cara que tá jogando bem, ganhou uma posição, mas ele tá jogando bem acho que não tá no radar. Laterais no Brasil, o Rodinei com uma função ofensiva muito importante no Flamengo, muitas vezes também usando essa amplitude do lado direito. E aí o Marcos Rocha, consistente, saindo bastante às vezes fazendo saída de 3 com o próprio Palmeiras, mas a gente tem que entender no contexto da seleção, no contexto do que a gente quer como equipe, para traduzir isso, para dar uma segurança melhor tanto para nós quanto para os atletas que estão em campo. Então talvez nossas escolhas sejam um pouco mais baseadas na necessidade da nossa equipe do que na qualidade dos atletas que a gente tem na posição. Fala, nação rubro-negra. Vocês viram aí, né? Até o Galvão Bueno pedindo o Rodinei na seleção, mas conforme vocês viram depois, o Bach, que é auxiliar do Tite, meio que jogou uma água fria aí na ideia da galera que quer o Rodinei na seleção brasileira. Mas a gente vai debater esse tema. A gente vai falar também sobre a Leila. Não chora não, bebê. Foi eliminado. Chora não, bebê. Atlético Paranaense é o finalista e o Flamengo vai fazer de tudo para chegar nessa final contra o Atlético Paranaense. Sobre o Michael está tentando uma rescisão amigável com o Al Hilal e seria para mim uma boa oportunidade de mercado. Outro jogador que também está querendo a rescisão é o Oscar, mas o Vasco vai tentar atravessar essas negociações. Caso o Oscar consiga a liberação, ele vai querer jogar no Flamengo, né? Mas o Vasco vai tentar de tudo para tirar essa ideia da cabeça dele e ele jogar no Vasco da Gama. Tá muito estranha essa situação, mas pode ser que o Vasco consiga, né? E hoje tem Flamengo versus Velho. E se tem Flamengo versus Velho, tem o nosso código promocional, o nosso patrocinador, a 1xBet. Vocês podem colocar o nosso código promocional Flageral e ter bônus aí, retorno de até $140. É só vocês primeiro se cadastrarem, fazerem ali o cadastro completo e depois vocês podem depositar, e o que vocês depositarem vocês recebem de bônus até R$ 1.200, ok? Então é isso, galera. Primeiro link nos comentários, cliquem lá, coloquem o nosso código promocional e se divirtam bastante no maior site do mundo, que é a 1xBet. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, é hoje às 21h30 o jogo do ano para o time do Flamengo. Um jogo para a gente poder carimbar essa vaga para mais uma final da Libertadores. A gente confirmando essa vaga, será a nossa terceira final em 4 anos. Isso é um feito inacreditável, até porque quando eu era pequeno, o Flamengo mal passava da fase de grupos, isso quando se classificava para a Copa Libertadores da América. E quando a gente passava da fase de grupos, a gente era eliminado ali, até as quartas de final, era batata da gente ser eliminado. Hoje em dia a gente vem surpreendendo o mundo do futebol e com elenco, como se fosse 2 seleções, a gente está chegando nessa final. Se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar nessa final para enfrentar o Atlético Paranaense, que eliminou o Palmeiras. E o Flamengo deve entrar em campo hoje com a seguinte escalação. No gol, Santos, lateral direito Rodinei, lateral esquerdo Felipe Luiz. Na zaga do Flamengo, o Pablo ao lado do Fabrício Bruno. Na parte de volante, João Gomes junto com o Vidal. E aí vem aquela parte ofensiva do Flamengo fantástica, né? Teremos o Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Everton Cebolinha, porque o Gabigol está pendurado, então não vale a pena ele e o Thiago Maia jogarem, porque eles estão pendurados. Caso dê ruim, eles ficam fora da final. E hoje em dia, ainda mais hoje em dia, como o Gabigol tá, né? Então é batata também dele receber um cartão amarelo. Então por causa disso, o Everton Cebolinha e centroavante o Pedro. O Vélez não tem outra opção, eles vão ter que sair para o jogo. Saindo para o jogo, eles abrem brecha para o nosso ataque fulminante poder fazer gols. Para mim, o jogo de hoje vai ser 3-1 time do Flamengo. Queria saber seu palpite, por favor, coloque nos comentários. Boa sorte a todos. E é isso, galera, muito próximo de mais uma final. E dessa vez, surpreendentemente, o Palmeiras foi eliminado e o Atlético Paranaense é o finalista. E é isso, estou querendo muito essa vaga, a gente está com uma mão na vaga, mas a gente tem que ter muita humildade para essa partida contra o Vélez, porque a gente já sofreu revés no futebol que foram bastante traumáticos, né? E mais uma matéria do Coluna, dessa vez em relação ao Oscar. O Oscar que está lá no Xangai Port, né? Atualmente ele está aqui no Brasil, vai ficar aqui até dezembro, mas olha que surpreendente.
olha o que a gente faz com o coração dos jogadores, né? Oscar tentou de tudo para vir para o time rubro-negro, já estava acertado com o time do Flamengo, mas o Xangai Sport não o liberou, e na minha opinião erradamente, porque um atleta de alto rendimento, igual é o Oscar, ele tem que continuar jogando, o cara tem fome de bola, o cara tem vontade de competir, e segundo a reportagem, diante aí do nascimento do filho, ele quer ficar no Brasil, ele não quer mais voltar lá para o Xangai Sport, e outro motivo também, foi os olhos dele que ficaram encantados, foi a torcida do Flamengo, foi a vontade dele vir para o time rubro-negro. Então, ele está tentando de tudo para também conseguir uma rescisão lá com o Xangai Sport. Não quer mais permanecer na China, tá? A gente sabe que o Xangai Sport e os clubes chineses também, como um todo no futebol, estão passando por um momento dificílimo financeiramente, depois aí que a bolha imobiliária chinesa estourou, depois vocês pesquisem sobre isso, mas o patrocinador principal do clube foi embora. E o Oscar recebe 10 milhões de reais por mês, é um valor muito alto. Então o que está tentando o Oscar? É uma rescisão amigável diante de uma compensação financeira do Xangai Sport. A reportagem disse que é muito difícil essa situação porque o Oscar é um ídolo lá na China, é um ídolo do Xangai Sport, mas a situação financeira pesa, né, gente? Então, caso o Oscar consiga, e ele vai fazer de tudo para conseguir essa liberação, ele vai estar ali apto para poder vir para o time do Flamengo, já que é um sonho antigo do jogador. Mas, segundo Jorge Nicola, o Vasco vai tentar dar um chapéu, né, em relação ao Oscar, jogador do Bertolucci, e segundo o Nicola, agora o Vasco vai se intrometer em todas as contratações do time do Flamengo. Mas é aquilo, né? Se permanecer na segunda divisão, vai ser difícil até do Oscar querer ouvir alguma proposta do Vasco. E muita gente está falando que o Galvão Bueno está ficando maluco. Isso porque ele, no último programa dele, Bem Amigos, ele revelou ali que se ele tivesse na seleção, ele levaria o Rodinei, lateral direito do Flamengo, que está passando por um momento mágico realmente na carreira. Tá de parabéns, merece mesmo o que ele está passando, porque hoje em dia ele tem jogado o fino da bola, mesmo ele não querendo ficar no Flamengo, o problema é dele. Mas é legal a gente ver o Rodinei, que é um cara super gente boa, está passando por esse momento na carreira. Então o Galvão Bueno falou até assim, ó, vocês podem até me chamar de maluco, mas para mim o melhor lateral direito hoje em dia, e eu levaria para a Copa, é o Rodinei do time do Flamengo. Mas o Galvão Bueno, na minha opinião, não falou nada absurdo não. Já que o Rodinei está passando por um momento mágico, e que futebol é momento, eu daria essa oportunidade para o Rodinei. Queria muito saber a opinião de vocês. O próprio Bach, que é auxiliar do Tite, ele deu uma entrevista, né, para ter isso aí, tudo vocês viram ali no começo do vídeo que eu botei para vocês resumido ali. Ele falou que sim, o Rodinei está passando por um momento muito bom, mas que, e aí vem aquela questão, né, pelo que ele falou, o Rodinei não vai ser convocado. Ele falou que não depende da qualidade realmente do atleta estar na seleção brasileira, mas e sim da função que ele cumpre no campo, das necessidades que a seleção brasileira tem. Ele até elogiou ali, vocês viram, né, que ele vai muito à frente, é muito bem ofensivamente, mas pelo que a gente pôde ver ali, eu acho que dificilmente o Tite vai chamar o Rodinei para a seleção. Mas aí fica no critério do Tite, até lá tem muito futebol a ser jogado. O principal é que o Rodinei sempre, pelo menos, se empenhou dentro de campo, nunca faltou disposição, nunca faltou correria para o Rodinei. Mesmo ele querendo sair, isso aí é da vontade do jogador, que seja feita a vontade dele ali. Mas dentro de campo ele continua correndo como se não houvesse amanhã. Isso é muito legal, né? Mesmo a gente já sabendo que ele não vai permanecer no time rubro-negro. E galera, vocês lembram do nosso Michael? Nosso Misha que saiu daqui, foi lá pro Al Hilal e infelizmente depois da saída dele, a mãe dele veio a falecer. E ele tem sentido, segundo coluna do Flamengo, uma falta gigantesca da família, a ponto dele querer uma rescisão amigável com o Al Hilal. E é isso que ele está tentando. Ele está tentando a liberação dele. Ele foi há pouco tempo lá no canal do Ale Oliveira, deu uma entrevista, falou que está morrendo de saudade da família, que dinheiro não é tudo, tá? Ele perdeu a mãe dele, a última vez que ele viu a mãe dele estava bem, mas infelizmente a mãe dele veio a falecer. E que ele sente muita falta dos irmãos, sente muita falta do pai. Ele falou que dinheiro não é tudo. E aí a questão que eu pergunto para vocês é a seguinte: caso o Michael consiga a rescisão amigável com o Al Hilal, é uma boa oportunidade de mercado para o time do Flamengo? Isso eu te pergunto porque quando ele saiu do time rubro-negro, ele fez uma promessa para o Marcos Braz, né?
Ele estava ali muito feliz, jogando para a torcida, jogando para o elenco, fazendo gols, sendo ali fundamental. Depois que ele saiu, foi vendido, ele falou: Marcos Braz, quando eu sair do Al Hilal, o primeiro clube que eu vou conversar é o clube do Flamengo. O Flamengo mora no meu coração. Então, eu saindo, o primeiro clube que eu vou conversar seria o Rubro Negro. Aí vai do Flamengo querer ou não, saber ali também das condições que vai pedir o jogador. Mas para mim, se eu fosse da diretoria do Flamengo, eu tentaria a contratação do Michael caso ele conseguisse a rescisão amigável. Ah, Pedro, mas a gente já tem bastante jogadores. Meu irmão, a gente está com 2 times. A gente tem o time A e o time B. Um time joga as Copas, outro time joga o Campeonato Brasileiro. A gente sabe o quanto, né, que a gente é desfalcado em relação às seleções. Então, para mim, se tivesse a oportunidade de trazer de volta o Michael, eu traria de volta. Tá? Queria saber a opinião de vocês. Essa oportunidade de mercado, caso surja, vocês trariam para o Flamengo? Por favor, comentem aqui nos comentários. E ontem, eu vendo o jogo do Palmeiras com o Atlético Paranaense, só me veio uma música na cabeça após o fim do jogo. Chora não, bebê, chora não, bebê. Ô, Leila, não chora não, Leila. Vocês ainda têm a Copa do Brasil pra jogar. Ih, foi mal, né? Foi eliminado também, né? Tá bom, vocês têm o brasileiro aí, mas cuidado que o Flamengo tá atrás com tudo, querendo o título de vocês. E foi o que eu falei pra vocês, nação rubro-negra. O fio do Palmeiras já virou. E o que significa isso? A parte muscular, o cansaço já bateu nos jogadores. É o que eu venho falando sempre, galera. Eles não tiveram férias e não tem um elenco tão majestoso, tão grande quanto o elenco do Flamengo, de tanta qualidade quanto o elenco do Flamengo. Então, diante dessa situação, o Palmeiras jogou com o Atlético Paranaense, lá na casa deles mesmo, lá no Allianz Arena, né? Lá do Palmeiras. Então, qual é a tática dos 2 times? 11 jogadores dentro da própria área. Diante dessa situação, alguém tinha que ir para cima. O Palmeiras foi para cima e o Palmeiras começou fazendo um gol, depois fez o segundo, né? Tava com a mão na classificação, mas aí o Atlético Paranaense fez mais 2 gols, empatou a partida, se classificou. Palmeiras eliminado da Libertadores. Caso o Flamengo consiga passar, que eu tenho totais convicções de que o Flamengo vai passar, o Flamengo fica ali numa situação de um confronto com o Atlético Paranaense. Como se fosse ali uma revanche de 2013 para o Atlético Paranaense. Até porque a gente venceu o Atlético Paranaense em 2013, fomos campeões da Copa do Brasil. Foi um momento importantíssimo para o time rubro-negro. Tá? E aí, o Flamengo, passando pelo Vélez, vai enfrentar o Atlético Paranaense. Eu vou ser sincero para vocês. Quanto mais o Palmeiras se lascar, mais eu fico feliz. Independente se fosse Atlético Paranaense, qualquer outro time, mas eu gosto de ver o Palmeiras se lascar. E o Palmeiras se lascou mais uma vez. Crefisa pode ter muito dinheiro, mas dinheiro não é tudo no futebol. E dessa vez o Palmeiras não conseguiu seus objetivos no ano de 2022. Vai tentar o Brasileiro, mas o Flamengo está ali também com a faca nos dentes, querendo o Brasileirão de 2022. E aí, gostaram que o Palmeiras foi eliminado? Eu gostei muito. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui! E não se esqueçam, hein, de curtir o nosso último vídeo e também se inscrever no canal.